Estamos numa série sobre o nosso Neemias, e a gente está conversando aqui, o que fez esse homem? Muitas pessoas talvez não conheciam Neemias. Talvez se eu perguntasse a alguns de vocês aqui, você já tinha estudado, ou já tinha aprofundado um pouco, lido o livro? Não, pastor, eu nunca tinha estudado. Neemias, se eu fizesse uma pergunta assim de quebra-gelo, qual o seu personagem da Bíblia favorito? Talvez nós falaríamos Davi, talvez Moisés, Paulo, talvez Neemias ia passar meio assim desapercebido, mas é um grande herói da fé, e muitas lições nós estamos aprendendo aqui com Neemias. A principal delas é a liderança de Neemias. Talvez uma das principais características de Neemias é a liderança, e você vai aprender um pouco mais o que é ser um líder com o nosso Neemias. A primeira pregação semana passada foi Jerusalém antes de Neemias. O Anani, Neemias 1:2, veio Anani. O Anani foi lá e falou para o Neemias: Neemias, eu tenho uma notícia. Qual notícia, Anani? Jerusalém está destruída. E Neemias recebeu a notícia, e a Bíblia, e nós vimos na pregação de semana passada, ele chorou, ele jejuou, ele orou, e ele colocou a vida dele como uma resposta de oração. Deus, usa a minha vida para fazer algo pelo bem de Jerusalém. Esse foi um resumo do capítulo 1. Ele recebeu a notícia, ele orou, jejuou e chorou. O capítulo 2, nós vamos ver agora Neemias indo lá em Jerusalém, fazendo uma visita em Jerusalém. Então preste bem atenção no decorrer da explicação do capítulo, que você vai perceber que vai falar que Neemias foi lá naquela cidade, que ficava 1.500 quilômetros da sua cidade. Ele vai lá fazer uma visita a Jerusalém. Então vamos deixar que a Bíblia vá nos trazendo aqui as lições do próprio texto bíblico. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, olha, vocês estão aprendendo aqui muitos nomes para dar para os seus filhos. Hoje tem mais uma dica. Quem vai querer aqui Artaxerxes? Ó, pessoal, vamos combinar assim, ninguém dá o mesmo nome, fica ruim. Duas crianças, o mesmo nome, ô Zorobabel, não, vamos assim, um escolhe Zorobabel. Ninguém quer, né? Ninguém quer Artaxerxes, né? Então, o que acontece aqui? Na nova tradução da linguagem de hoje, é uma versão da Bíblia, fala assim: o que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde. Veja bem, aquela capítulo 1 até o capítulo 2 passou 4 meses. Às vezes a gente acha assim que vira uma página da Bíblia, passou um dia, né? Às vezes você vira uma página da Bíblia, gente, passa muitos dias, né? Então, uma página da Bíblia ali, ou um versículo, capítulo 1, capítulo 2, já passou 4 meses. Ele ficou ali 4 meses, do mês Quisleu ao mês Nisan. 4 meses em orando, refletindo, como ele poderia visitar Jerusalém, como ele poderia fazer alguma coisa por Jerusalém. Eu coloquei ali, aguardando o tempo certo. A gente é apressado, né? A gente quer as coisas para hoje, mas olha, às vezes para hoje vai dar errado, vai ser um passo muito precipitado. Ele esperou, ele aguardou o tempo certo. O versículo 2 fala, o capítulo 2, versículo 1b: uma vez posto o vinho diante dele,
eu o tomei para oferecer, ele o deu. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Lembra que eu falei qual que era a função dele? Ele era copeiro do rei. O que era um copeiro? Ele era uma pessoa de confiança, era um guarda-costas do rei. Antes do rei comer, o Neemias comia. Antes do rei provar, o Neemias provava. Porque havia muitos casos de envenenamento. Quem não queria o lugar do rei? Você vai ler a história dos reis, gente, o que mais teve foi guerra, o que mais teve foi morte, o que mais teve foi trapaça e conspiração. Então, o Neemias, ele era o quê? Uma pessoa de extrema confiança, né? Uma vez posto o vinho diante dele, né? Ele que ofereceu, eu nunca estivera triste. Eu acho bonito isso aqui. Eu nunca estivera triste diante dele. E o rei percebeu alguma coisa diferente. Versículo 2: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser, olha que bonito, tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Sabe o que eu acho interessante aqui? O rei percebe que Neemias está triste. Isso me faz acreditar que Neemias era uma pessoa sempre alegre, que Neemias era uma pessoa sempre de bom humor, que Neemias era uma pessoa constante. Olha, é tão difícil você lidar com uma pessoa inconstante, mal-humorada, aquela pessoa que você não sabe se dá um bom dia, se não dá, né? Se você fala ou não fala, porque às vezes aquela pessoa não é estável. Sabe aquela história assim, por exemplo, chega o funcionário na empresa, todo dia aquele funcionário está bem humorado, todo dia aquela pessoa está alegre. O dia que aquela pessoa chega triste, as pessoas percebem, deve ser tristeza do coração. Agora aquela pessoa assim que vive instável e mais mal-humorada do que bem-humorada, alguém fala assim: você viu que o fulano está mal-humorado? É normal, é comum. Então, o que eu quero dizer aqui? Você vê que Neemias, pelo texto, mostra que ele era uma constante, uma pessoa emocionalmente estável. E o dia que ele está triste, o rei percebe. O rei fala: por que está triste? Né? E eu nunca estivera triste diante dele, diz o versículo anterior, né? Ou a parte anterior. O verso 4: disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Qual que era a tristeza dele, gente? É porque a Jerusalém estava destruída. Esse era o motivo. A cidade dele estava destruída. Aí o rei falou: o que você quer? O que você me pede? Olha que oportunidade, hein? O rei falou: o que você quer? O que você me pede? E eu acho bonito o que ele diz: então orei ao Deus do céu e disse ao rei. Veja que ele ora, sempre ele está em oração. Neemias é um homem de oração. Tudo que ele vai fazer, ele coloca Deus à frente. Antes de falar, ele ora. Antes de agir, ele ora. Olha, gente, ele tá, aqui é um exemplo para nós. Tudo que for fazer, então orei ao Deus do céu, né? Deus me abençoe, me oriente, me mostre se é certo, se é errado. Nunca tome uma decisão sem oração, especialmente decisões importantes, como mudar de cidade, mudar de emprego, fazer algum tipo de aquisição financeira alta, como adquirir um imóvel, ou vender um imóvel, até mesmo coisas assim que exigem uma grande responsabilidade. Então, é claro, você não precisa orar para escovar dente, orar para ler a Bíblia. Não, vou orar para ver se Deus quer que eu leia a Bíblia hoje. Não, isso aí lógico que tem que orar.
eu vou orar para ver se Deus quer que eu tome banho hoje. Pelo amor de Deus, gente, né? Mas assim, existem algumas coisas que exigem uma decisão, e aquela decisão pode te meter numa grande furada, né? Uma grande furada. Então você tem que, como Neemias, sempre estar assim em constante oração. Ele sabia que ali era um momento, uma oportunidade, uma porta que abriu ali. O rei falou: o que você quer? Poxa, gente, abriu a porta. Então ele orou e falou com o rei: peço que me envie até, né, Jerusalém, a cidade dos meus pais. Verso 6: então o rei, estando a rainha assentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Olha como a gente aprende aqui, né, com Neemias. Ele era uma pessoa tão boa, ele era um funcionário tão dedicado, ele era uma pessoa de tanta confiança, que o rei fala assim: ó, você vai, mas você tem que voltar, né? Porque se fosse assim um funcionário meio relaxado, dizer assim, vai e não volta mais, cara, né? Vai com Deus, né? Aquela vai com Deus, né? Então não, ele fala assim: olha, quando você volta? Sabe por quê? Neemias era diferente. Neemias era uma pessoa responsável, uma pessoa que tinha confiança, que tinha, ele era aquela pessoa que vestia a camisa da empresa, aquela pessoa que dedicava a sua vida, que era uma pessoa que tinha integridade, que fazia sentir-se importante no local de trabalho. O rei fala: quando voltarás? Até quando durará a tua ausência? E aí ele fala: marquei um prazo, né? Talvez ele falou: rei, uma semana, 15 dias. Aí eles combinaram o prazo e o rei autorizou a sua viagem. Carta aos governadores, verso 7: e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas. Ele está pedindo, né? Deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas, da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. Vamos pensar hoje. Você vai fazer uma viagem, o que você precisa? Um passaporte? Você precisa de um visto a alguns países? Ele calculou, ele planejou, ele sabia que ele ia passar da além do Eufrates, então ele precisava de uma autorização. Ele falou assim: rei, eu preciso disso, daquilo outro, eu preciso de uma carta, eu preciso de madeira para quê? Lá para as portas do templo, lá para a casa que eu vou me alojar. Gente, que homem meticuloso, que homem sábio, planejador, organizado. Neemias é um exemplo de liderança. Ele aproveita a oportunidade do rei. O que você quer? Ele falou: eu preciso disso, disso e disso. E o rei ofereceu tudo. O versículo 8 fala: e o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias entende que tudo vem de Deus. Ele tributou o sucesso a Deus. O rei deu cartas, o rei deu o passaporte, o rei deu o visto, o rei deu as madeiras, mas quem moveu o coração do rei foi Deus. Deus está em tudo. Neemias entende. Vou fazer uma entrevista. Tudo bem, você vai fazer entrevista, mas a mão de Deus está comigo. Essa é a visão de Neemias. Tudo que ele faz, ele pensa: Deus está comigo. A boa mão de Deus está comigo. Ele planeja, ele organiza, ele busca recursos, mas ele sabe que Deus pode mover o coração do rei. Deus pode tocar, abrir portas. Deus pode fazer o que ele não pode fazer. Isso é uma grande lição também para todos nós. No verso 10, vai aparecer nomes dos seus inimigos, Sanbalate e Tobias. Disto
Ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Nome de filho, vamos lá? Quem vai ficar com Sambalate aqui? Ó, pessoal, não dê o nome de Sambalate, não dê o nome de Tobias, tá? Isso aí são os inimigos. Quando você estiver no carro, tiver uma pessoa assim na sua frente, que o sinal não, abrindo, a pessoa não anda, você fala: ô Sambalate, sai da frente, né? Aí esse é tipo de pessoa, né? É o inimigo do povo de Deus, é o Sambalate. Não dê nome para o seu filho, não. Sambalate e Tobias, eles estavam na resistência, na contramão. Eles não queriam ver o bem dos filhos de Israel, não queriam ver o bem. Oi, tem gente que não quer ver o bem, quer ver o mal. Tem gente que lucra com os escombros, tem gente que lucra com a tragédia, mas nós, né, temos que vencer o mal pelo bem, e nós vamos ver aí que Neemias nos ensina muita coisa ainda sobre os inimigos. Aí é o tema da mensagem de hoje, né? Versículo 11, Neemias chega em Jerusalém, o verso 11: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Pessoal, vamos imaginar essa viagem de Neemias. Você acha que foi fácil? 1.500 em torno, tá? Isso pode ser até mais. Eu estava vendo um comentário da Bíblia, porque eu gosto de ver vários comentários. Estava vendo um outro livro de Neemias que fala 2.000 quilômetros. Então olha como que é a coisa. Você imagine naquela época você viajar 1.500 a 2.000 quilômetros a cavalo, a camelo. Não tinha avião, não tinha transatlântico, não tinha ônibus, não tinha. Então olha que viagem cansativa. E pelo que a gente vê ali, ele levava o quê? Ele levava madeira, ele levava utensílios junto. Com certeza não foi uma viagem fácil, era uma viagem perigosa, mas ele chega em Jerusalém e ali ele ficou 3 dias, não fala quantos dias para ir, e não fala quantos dias para voltar, mas também não deve ser uma viagem tão rápida, por aquele contexto daquela época, certo? Então, o verso 13 continua: de noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. O Neemias, ele pega o seu cavalo, o seu animal, e à noite, por que à noite? Possivelmente para não fazer muito barulho, porque o que os inimigos já ficassem já alvoroçados. Ele vai na surdina, no silêncio, ele vai à noite, ele vai dar uma volta. E é interessante o que fala o texto, né? Não havia lugar por onde passasse o animal, era tanto escombro, tanta sujeira, tanta destruição, que nem o próprio animal dele conseguia passar. E ele vai fazendo uma inspeção na cidade, ele vai olhando, porque a Jerusalém era cheia de portas, era portões, era entradas. Aí ele passa na porta A, na porta B, porta do monturo, porta da fonte, porta tal. A cidade, gente, estava toda destruída, os muros derrubados. E ele vai ali fazendo o quê? Uma observação, uma inspeção, para ver o que ele tinha que fazer naquela cidade. O verso 17: então lhes disse:
estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Pessoal, Neemias sabia que sozinho ele não ia conseguir. Você imagine, ele sozinho reconstruir todos aqueles muros, todas aquelas portas, todos aqueles portões. Olha, ele precisava de quê? De uma cooperação, de um trabalho em conjunto. Um grande líder, ele sabe que ele sozinho, ele não consegue fazer nada. Um grande líder, ele sabe que ele precisa de gente. E olha o que ele fala, sempre no plural: reedifiquemos, né? Ele fala, disponhamo-nos. Ele insere aquelas pessoas, ele mostra para as pessoas: vocês estão vendo o jeito que está a cidade? Vocês estão vendo a miséria? Ele diz: gente, vamos nos organizar, vamos nos juntar, vamos fazer algo, vamos juntar forças. Trabalho em conjunto. Você já viu como é um trabalho em conjunto? Cada um faz um pouquinho, né? Cada um ajuda com algo, é gostoso, é mais rápido, é mais animador do que você ficar sozinho ali trabalhando. Imagine um mutirão na igreja, uma limpeza na igreja, só uma pessoa ali sozinha. Agora quando você junta um grupo, é gostoso, é leve, é rápido, todo mundo ajuda, um pega uma vassoura, ou pega um rodo, outro pega um pano, outro pega, e vai, e você vê, rapidão foi feito o trabalho. Trabalho em conjunto. A vida é assim, a empresa, na família, nos negócios, sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Aparece aqui agora mais um inimigo, porém Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Queres rebelar-vos contra o rei? Lembra que era 2? Agora são 3. Era o Sambalate e o Tobias, agora aparece o Gesem. Os inimigos, gente, se multiplica. Gente para criticar é rápido. E eles criticam Neemias, que Neemias está se rebelando. Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos? Olha que palavra mais pesada. Às vezes você tem a melhor intenção, a pessoa acha que você está querendo se rebelar. Não é fácil lidar com gente, lidar com pessoas. E para encerrar, Neemias é corajoso, verso 20. Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Sabe o que ele faz? Ele não fica escutando os inimigos. Ele fala: o Deus do céu nos dará bom êxito, a vitória. E vamos nos dispor, vamos reedificar. E deixa esse povo falar. Deixa a falação. Sempre vai ter críticas. Tudo que você for fazer vai ter críticas. Não espere nada fácil. Neemias é um exemplo da como lidar com a oposição. Aplicações práticas, para a gente finalizar. Primeira aplicação: avalie antes de agir. Gente, Neemias é um exemplo de planejamento, de organização, de administração. Antes dele agir, primeiro que ele ora, 4 meses. Depois que ele ora, ele fala, daí ele já sabe o que pedir. Rei, eu preciso de carta, eu preciso... Imagine o rei fala: o que você quer? Não sei, rei, não sei de nada, estou perdido. Não, ele falou: eu preciso disso, disso e disso. Preciso de madeira, preciso de carta. E aí ele chega na cidade,
ele vai olhar, ele vai inspecionar, ele vai ver o que tem que ser feito. Gente, que exemplo para nós, que exemplo da nossa vida. É a mesma coisa. Você vai fazer uma reforma na sua casa sem planejamento? Não, vou na fé. Vai na fé, vai quebrar a cara. Eu tenho 15 mil, 20 mil, sei lá, vou fazer uma reforma, eu tenho 20 mil, pastor, vai dar? Eu vou na fé, tá? Vai na fé, você vai ver o que você vai resolver isso aí. Você vai terminar seu dinheiro e ficar no meio da obra lá parado. Pode ser que sobre? Pode ser que falte, não sei, mas tudo exige o quê? Planejamento, gente. Essa ideia assim, não, Deus não tem planejamento, é uma ideia tão ridícula. Eu já vi pastor ensinando que não precisa preparar pregação, que o Espírito Santo vai agir na hora. Que é isso? O culto tem hora para começar e tem hora para terminar. Há uma liturgia no culto, há uma ordem, há uma organização. A vida com Deus não é bagunçada não, gente. Tudo tem que ser bem organizado. Essa pregação que eu estou fazendo para vocês aqui foram dias de estudo, de reflexão, para chegar aqui e ter um conteúdo. Então essa ideia de que não, com Deus vai de qualquer jeito, vai de qualquer forma, não é certa. Você vê a organização na Bíblia, desde as tribos de Israel, quando eles estavam no deserto, as 12 tribos, cada tribo tinha o seu lugar. Ao norte tal tribo, ao sul tal tribo, ao sudeste, tudo certinho, tudo organizado. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de planejamento, um Deus que faz o cálculo. Tem uma parábola na Bíblia que Jesus falou isso: se um rei vai para a guerra e não planeja, planejamento, Neemias nos mostra que temos que saber aonde estamos indo, como vamos chegar lá. Grande lição para nós: avalie antes de agir. Você vai fazer um financiamento de um carro? Você avaliou aquele valor no seu orçamento? Você vai comprar uma casa? Você avaliou aquele orçamento? Você vai fazer uma reforma? Você avaliou? Não vá no impulso, avalie, porque depois perde a paz, perde o sono, perde a tranquilidade e vai dizer que foi Deus ainda que deixou você assim. Fique bem atento nesse sentido. Segunda lição: dê o exemplo primeiro. Neemias, ele não fala assim, vão, façam, eu estou mandando, edifiquem os muros. Não, ele coloca sempre no plural: edifiquemos, construamos. Ele envolve a sua própria pessoa. Há uma diferença, pessoal, entre ser líder e ser chefe. Há uma diferença. O líder, ele fala assim, façamos. O chefe diz, façam. O chefe esbraveja, quem manda sou eu. Isso é chefe. O líder não, o líder ele inspira, o líder ele envolve-se, ele traz ao grupo um senso de equipe, de um time, de participação coletiva. Olha, você vai hoje em empresas aqui na cidade, aí você vai lá numa loja e você vê um funcionário ali te atendendo, 2 ou 3, aí você passa daqui 6 meses, você vai naquela empresa, já mudou todos os funcionários, aí você passa daqui 6 meses, já mudou todo mundo de novo, e aí nunca para ninguém. Aí você pergunta, será que o problema é quem? Possivelmente é o dono, porque ele está sendo um chefe. As pessoas estão ali, mas estão insatisfeitas. As pessoas trabalham ali porque precisam ganhar um salário, mas não tem prazer, porque não são motivadas. A pessoa só recebe críticas. A pessoa faz uma grande venda, mas não recebe nenhum elogio. Mas crítica sabe dar, cobrança sabe dar. Gente, isso não é exemplo de liderança. Se você quer fazer uma grande missão, olha para Neemias, veja como ele conseguiu reunir a equipe, como ele conseguiu juntar pessoas desanimadas, pessoas tristes, pessoas com a sua cidade totalmente
assolada, e ele conseguiu levantar aquela cidade. Sozinho não ia conseguir, mas ele deu o exemplo. Ele foi lá, colocou a mão no arado. Terceiro, dependa totalmente de Deus. É muito bonito que cada passo que Neemias dá, ele faz uma oração. Ele vai falar com o rei, ele ora. Ele recebe a notícia, ele ora. Ele está em constante oração, porque ele entende que tudo vem de Deus e tudo depende de Deus. Olha essa frase aqui, ó. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus. Eu vou repetir. Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Essa é a receita. Trabalhe, vista a camisa, sonhe seu projeto, se dedique, estude, se prepare, mas diga: Deus, se não for pela tua misericórdia, eu não vou dar em nada. Dependa totalmente de Deus. E em último lugar, resista aos inimigos. Primeiro eram 2, depois foram 3. Os inimigos se multiplicam. Qualquer coisa que você for fazer hoje, seja na igreja, na família, no trabalho, vai aparecer o Sambalate, vai aparecer o Tobias, vai aparecer o Gesem. Pessoas para criticar, pessoas para se oporem, pessoas negativas, pessoas que não ajudam. Deus não nos chama para obras fáceis. Deus não nos chama para obras fáceis. Deus não nos chama para obras fáceis. Mas quando um líder, um homem ou uma mulher, ou um jovem, ou um adolescente, está plenamente na vontade de Deus, ele é mais que vencedor. Não há nada que o impeça. Deus vai à frente. Deus está direcionando seus passos. A boa mão de Deus lhe dará êxito, lhe dará sucesso, porque você está cumprindo um propósito de Deus na sua vida. Amém?